Fala galera, bem-vindo ao canal Minha Maior Paixão Rubro-Negra. Antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que é super importante pra gente. Vamos falar sobre alguns assuntos. Flamengo hoje enfrenta a Boa Vista no Maracanã, após a derrota da Supercopa para o time do Palmeiras. E pelas informações que estão chegando em mim, a diretoria do Flamengo sentiu um certo receio de esquentar o clima entre torcida e jogadores antes do Mundial. Já a gente se aprofunda sobre isso. Hoje também começa o Mundial de Clubes, o jogo referente à chave do Real Madrid entre Al Hilal e a Cloud City. O jogo começa agora às 13h45, que define quem vai enfrentar o Seattle Sounders e quem vencer desse confronto Seattle contra o jogo de hoje entre Al Hilal e a Cloud City vai enfrentar o Real Madrid. O Flamengo espera um confronto entre o Inter e Al Hilal para saber o seu adversário na semifinal do Mundial. Outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre os relacionados. Já saiu os relacionados para o jogo de hoje, do jogo contra o Boa Vista. O time que está se desenhando como titular hoje, com a ausência do Santos, que foi informação do Flamengo, que foi poupado por sentir um desconforto muscular. O Flamengo provavelmente vai entrar em campo com Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Eric Pulgar, Gerson, Matheus França, Marinho, Everton Cebolinha e Pedro. Esse é o time que provavelmente vai enfrentar o Boa Vista hoje no Maracanã. E o assunto que eu queria abordar com vocês é o seguinte: por que depois da apresentação e de tantas falhas apresentadas no jogo contra o Palmeiras, não se colocou o time considerado titular e que vai jogar o Mundial de Clubes lá no Catar? Eu queria entender qual é o planejamento do Flamengo em não colocar esses jogadores para ganhar entrosamento, consertar os erros que foram apontados no jogo do Palmeiras, que ficaram evidentes, e preparar o time antes da viagem, o último jogo antes da viagem para o Mundial. A gente, depois desse jogo, para vocês terem noção, a gente tem um jogo hoje e depois já é semifinal de um Mundial. Então não entendo, não cabe na minha cabeça o Flamengo não ir com o time titular hoje para consertar tudo que estava ruim, o que foi apresentado de ruim contra o Palmeiras. Então, cara, esse planejamento do Flamengo não cabe na minha cabeça. Eu não consigo ver um lado que seja benéfico você não colocar o time titular no jogo de hoje. Será que é para poder não esquentar o clima entre torcedores e os jogadores e ir com um clima ruim para o Catar, para jogar o Mundial? Porque o único lado que eu vejo é isso. E aí é que eu queria levantar um outro ponto. Será que o Santos foi poupado ou o Santos foi preservado pela diretoria e pelo Vitor Pereira? Porque o Santos ele tem um perfil de não ser um jogador que seja espontâneo, um jogador mais aberto. Ele parece ser um jogador mais fechado e todo mundo relata que ele é um jogador mais fechado. Então eu queria entender por que ele sentiu um desconforto. Ele jogou jogos muito piores, teve esbarrão, coisas direcionadas para ele e tal, e ele não sentiu esse desconforto no ano passado quando ele estava jogando, e esse ano, logo no início, depois de fazer poucos jogos, poucas intervenções, ele vem com esse desconforto. Eu achei um pouco curioso, porque a torcida, muito se falou sobre a ação dele no quarto gol do Palmeiras. A torcida já vinha criticando ele depois desse jogo, e agora surge essa notícia que ele não vai para o jogo de hoje. Isso para mim é muito curioso, e para mim abre brecha para diminuir a confiança do atleta, principalmente ele sabendo que tem outro jogador vindo para a posição dele e que é de alto nível também, que é o goleiro Rossi, vindo no meio do ano. Então, cara, não entendo claro, foi dado como desconforto muscular pelo Flamengo, mas sinceramente eu não acredito que tenha sido isso. Eu acredito que o Santos foi preservado pela diretoria para não ser vaiado, para não ser xingado, e talvez até, se ocorresse uma falha no jogo hoje, não chegar no Mundial muito pressionado. Então eu achei bem estranho essa baixa de última hora do Santos aí para o jogo de hoje contra o Boa Vista, e também achei estranho esse planejamento do Flamengo em escolher não botar um time titular hoje para acertar os seus erros e ir com o time misto para um jogo contra o Boa Vista logo antes de uma semifinal de Mundial. Para mim é extremamente
estranho esse planejamento, eu não concordo com esse planejamento. O Flamengo foi anunciado pelo UOL, lá pelo Transvalore, um site que faz a medição de valores, ranqueia ali os valores dos clubes brasileiros. O Flamengo está em primeiro aí, passou o Palmeiras, há pouco tempo o Palmeiras estava em primeiro, só que o Palmeiras perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa, e o Flamengo passou o Palmeiras como o time mais valioso do Brasil, tá? Galera, era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Quem gostou aí, deixa o like, compartilha, se inscreva. Comente aí sobre esse assunto do Flamengo ir com o time misto e o Flamengo e o goleiro Santos não jogar no jogo de hoje contra o Boa Vista. E mais tarde a gente volta com mais vídeo para vocês aí. Um abraço, saudações rubro-negras.